fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo no canal. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione o sino de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco aqui. Pessoal, compartilhe o vídeo aí caso você goste, caso você queira. Vamos falar desse Vasco, da entrevista do Jorge Salgado, da chegada do Ricardo Gomes e do Zé Ricardo para o futebol do Vasco, da estranha férias, ou o acordo feito com o Galarza, em que o Vasco simplesmente soltou uma nota ontem que estava previsto, era um acordo feito entre as partes, o Galarza pudesse viajar para o Paraguai, ficar com a sua família. Já vamos falar sobre isso aqui. A ridícula entrevista, ridícula, do presidente do clube, justificou com apenas 3 minutos toda a temporada, história do Vasco, depois apagou, uma bagunça generalizada dentro do Vasco. E o Vasco deu férias ontem para todos os jogadores. Vamos lá, vamos de informação. Vamos começar pelo Galarza aqui. O Vasco ontem entrou em campo com apenas, na escalação, 7 jogadores no banco de reservas. 7 jogadores no banco de reservas. Repetindo aqui. Maurício Ribeiro ontem, ele coçou a cabeça, ele olhou, comentarista da Rádio Andamix FM, ele coçou a cabeça, ele olhou e pensou: olha, eu tenho 5 substituições para fazer. Cadê o Galarza? Aí, apurando, né, você consegue chegar ao conhecimento, e o clube soltou a nota ontem à noite, não é teoria da conspiração, é que o Galarza, havia um acordo para o Galarza não jogar o último jogo e tal. Olha, o Vasco precisando fazer experiências com os jogadores, o Vasco precisando planejar a temporada 2022, que está extremamente atrasada. Então, foi muito estranha a situação do Galarza. Muito estranho. Pegou mal. Pô, se eu tenho 5 substituições direito num jogo de futebol, numa partida de futebol, eu me coloco 7 jogadores no banco. E os jogadores da base? Os jogadores do sub-20, que já não disputam mais nada esse ano. O que aconteceu para o senhor Fábio Cortez? Não sei se ele tomou essa decisão sozinho. Cadê a responsabilidade com o torcedor vascaíno? O time, vergonhosamente, mais uma vez, sofre uma derrota para o poderoso Londrina por 3-0. E poderiam ter feito mais gols. Vamos lá. Após a partida, o presidente do clube, o senhor Jorge Salgado, e nisso eu estava na coletiva, a internet muito ruim, consegui pegar poucas palavras, alguns trechos, mas bem curtos, dizendo que é vergonha, e diz: nós sabemos, é uma vergonha o que o Vasco está passando, nós teremos e veremos mudanças drásticas. Esperamos por isso. Porque esse mais do mesmo, essa equipe, assim, uma vergonha o que está acontecendo na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. E 3 minutos, presidente, 3 minutos de satisfação para a torcida só, nós não teríamos. Olha, e essa questão da internet, isso pegou tão mal, que até a internet do celular de alguém gravasse um vídeo com o celular, mas uma satisfação para a torcida, não de 3 minutos, ainda que não tivesse que responder, se tem um tipo de pergunta para o jornalista: ó, eu não vou responder pergunta, eu vou colocar minha cara, eu não tenho internet no estádio, deu ruim, tá bom, beleza, mas eu vou gravar de um celular, vamos, bota aí, bota para carregar aí no o vídeo do YouTube.
e bota na Vasco TV. Porque eu vou botar minha cara. É assim, cara. Isso é ser presidente, assumir que você contratou esse monte de baranga para vestir a camisa do Vasco, que não honraram a camisa do Vasco. Aí hoje, né, 29/11/2021, a situação ontem, né, apurando, hoje, obrigado ao amigo que me passou ontem essas informações, confirmando a chegada do Zé Ricardo e também do Ricardo Gomes. Olha, eu ainda não vou cravar porque nós podemos errar, mas a probabilidade é muito grande do Zé Ricardo ser o novo treinador do Vasco da Gama. Ricardo Gomes chegaria para o futebol. Não sabe se ainda a função dele no futebol. Tá certo? Mas estão praticamente fechados com o Vasco. Tá certo? Esses são os nomes. Praticamente fechados. A não ser que alguma coisa muito séria mude alguma coisa drástica e tal, tipo negociação. Mas esses dois seriam os primeiros. O Vasco precisa fechar ou contratar um novo diretor de futebol. E esse nome ainda não sabe se é Anderson Barros, se é o Ximenes, passa também pelo Alexandre Matos. O Vasco corre atrás desse nome para assumir o futebol do clube. Então, tudo isso, toda essa vergonha na Série B, o Vasco terminou a Série B a 6 pontos do Z4. Gente, a 6 pontos do Z4. Ou seja, se você não tivesse o Nenê em campo na metade final do campeonato e o próprio Fernando Diniz, que chegou mudando a atitude de alguns jogadores, vontade de alguns jogadores, o jeito do time jogar, motivando esses jogadores, porque só joga na motivação. Só joga na motivação. Qualidade zero. Aliás, senhor Cano, isso não é ter personalidade, não. Pegar a bola para cobrar um pênalti, tendo um Nenê dentro de campo, com a qualidade muito maior, mas é muito maior, é absurdamente maior do que a sua, na bola parada, e você pegar a bola, botar embaixo do braço, sabendo que vai sair do clube, para cobrar mais um pênalti ridículo aquilo ali. É desrespeito com a instituição, é desrespeito com o torcedor do Vasco. Então você junta esse bolo todo, sabe, a revolta. Não tem como você gravar um vídeo sem terminar uma temporada sem colocar a revolta para fora, torcedor. E muita gente vai ficar, é culpa da gestão. Não, a culpa é de todo mundo, cara. Quem assumiu o futebol do Vasco precisa ter vergonha do que está acontecendo dentro da instituição. Vergonha, olha só, tenham vergonha na cara. Saiam do Vasco, sumam do Vasco, desapareçam do Vasco, porque o Vasco não é para vocês. O Vasco não é de vocês, vocês não são dono do Vasco. Tudo que vocês estão fazendo na frente da instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama, toda a covardia que vocês fazem com a torcida do Vasco, com esse clube centenário, olha, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo de alguma forma. Estou falando aqui de maneira divina, porque o Vasco não merece isso. Isso é covardia com a instituição. É covardia, mais uma vez, com o torcedor. Não merecemos isso. Daí deu férias para os jogadores. Quando esses jogadores não tiveram férias, eles vieram passar férias no Rio. Eles vieram passar férias dentro de São Januário, no CT do Vasco, nas dependências do Vasco. Foi isso que aconteceu. Aí ontem anunciou, não, oficialmente férias para os jogadores, aí tá tudo certo. Essa é a realidade do Vasco hoje. Não, nós estamos aqui com alguns investidores. Olha, hoje, segunda-feira, repito, 29/11/2021, ou vocês apresentam soluções drásticas, ou pede para sair. Fica muito mais bonito.
Pede, ó, tô saindo, não deu para mim, não consigo gerir o Vasco da Gama, não consigo estar à frente da instituição, eu não consigo ter humildade em reconhecer que errei e continuo errando, errando feio. Isso é fato. Sabe? Então, planejamento do futebol, as coisas precisam mudar. O Vasco precisa apresentar soluções para ontem. Mas é soluções, na verdade, né? No plural. Tipo, são várias soluções. Tipo, tem que contratar jogador, tem que mandar todo mundo embora, tem que mudar tudo, de cabeça para baixo. Tem que pegar o saco de lixo e virar. Porque não dá. Não dá mais. Ninguém aguenta mais isso. Ninguém suporta mais ver esse Vasco dentro de campo. Tá certo, torcedor? Então, esse é o final de ano. Esse é o presente de final de ano que eles deram para o torcedor vascaíno. Eles deram. Mas o mundo, meu amigo, dá voltas. O mundo, ó, ele é redondo. Ó, ele fica rodando, rodando, dá várias voltas. E tudo que vocês estão fazendo com a torcida do Vasco, maltratando essa tragédia que vocês estão fazendo dentro do Vasco, isso tudo vem à tona, né? Em algum momento. Então, tenham hombridade. Ninguém quer desculpa, mais gente. Nós queremos solução. Ninguém quer pedir desculpa mais, não. Venha a público e traga soluções. O silêncio não serve para porcaria nenhuma. Ninguém entende esse silêncio ridículo dentro do clube. Ridículo. É um silêncio ridículo. Bizonho. Tá certo? Então, torcedora vascaína, peço desculpas se eu me exaltei um pouco aqui, mas não tem como você ver determinada situação acontecendo. E essa situação do Ricardo Gomes e Zé Ricardo é uma situação que eu apurei aqui, tá? Pode ser que não ocorra, mas uma fatalidade, tá certo? Dentro do que o clube apresenta para a imprensa, do que o clube apresenta para o seu torcedor. O clube fechado de informação, totalmente fechado. A gente que se vire, Deus nos acuda entre os jornalistas e as pessoas que trabalham com isso. Essa é a realidade do Vasco. Tá certo? Então é isso, sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe a semana de todos. Vamos juntos, vamos seguir lutando pelo nosso Vasco da Gama, informando o nosso Vasco da Gama. Vamos continuar, não vamos parar não, tá certo? E vamos meter bronca, vamos meter o pau sim nesses caras, que não merecem estar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.